tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, você está comigo aqui nesse novo quadro que eu estou iniciando, perguntas e respostas em matéria de serviço social. Antes de parecer que eu tenho todas as respostas, é importante esclarecer. Perguntas e respostas e o povo está comemorando aqui, né? A política. Perguntas e respostas é apenas um tema, para a gente poder dar algum sentido para o que eu quero fazer aqui, né? Então, eu não tenho a pretensão de esgotar ou esvaziar qualquer debate, até porque isso seria contraditório do ponto de vista do serviço social e também não traria aquele impacto que a gente quer do ponto de vista do crescimento profissional. Então, as perguntas foram feitas por outros assistentes sociais, que são alunos ou colegas. Pode ser que essas perguntas elas também tenham uma conotação um pouco diferente daquilo que a gente é acostumado a ver, não tem problema, mas eu não adapto a pergunta à realidade. Eu faço a pergunta do jeito que ela foi feita para mim. Então, eu repasso para frente, aí cabe a vocês chegarem a um ponto de interpretação. E eu não vou nem seguir o script aqui, porque hoje me surgiu uma demanda de uma amiga, né, colega e aluna ao mesmo tempo, que foi realizar uma visita domiciliar para a perícia e os periciandos tinham falecido. Então ela ficou me perguntando, e ela era numa região mais distante, ela teve que pegar o transporte para se locomover e tal. Não vou entrar em detalhes do caso específico, mas vou trazer algumas informações. Sempre que você for nomeado para realizar uma perícia, você precisa realizar a perícia independente do que aconteça, e você tem o direito de receber os honorários da perícia judicial. Então você vai lá, elabora o laudo, conta o que aconteceu, o que você observou, os fatos como são e que as partes faleceram. Entrega o laudo, recebe os honorários. Se você tiver despesas com transporte, locomoção, alimentação, às vezes hospedagem, a depender da distância, tudo que você gastar, você precisa guardar a nota fiscal. Cupom não serve, recibo preenchido à mão não serve, só serve nota fiscal cujo imposto foi descontado. Do contrário, não tem valor e você não recebe os gastos ocasionados desse processo. Então, os gastos eles são resultantes do processo de trabalho e, como resultantes do processo de trabalho, tem que ser pago pelo trabalho. Mas, para que o tribunal possa te repassar o dinheiro que você gastou, o valor, o montante, o capital que você investiu naquele processo de trabalho, o tribunal precisa explicar, justificar como foi que você gastou. Isso só é possível por meio de uma nota fiscal oficial. Sem nota fiscal, não tem como. Então, basicamente, essa seria a primeira questão. Que ela apareceu aqui, não foi feito nenhuma pesquisa mais aprofundada, mas é um assunto que eu domino bastante. Aí, vamos então às questões. Como o assistente social pode promover a inclusão social em comunidades marginalizadas? Então, por termos aí comunidades marginalizadas, né, a gente poderia substituir em comunidades onde as vulnerabilidades e o risco social são constantes, são altos ou estão em eminência, enfim, né, o alto nível de vulnerabilidade com eminência de risco social. Marginalizado não pega bem na pergunta, mas foi assim que ela veio, já entra aí uma prévia, né, do que seria a forma correta de fazer uma pergunta dessa, para colocar, por exemplo, numa entrevista social, num formulário, num questionário. Nós poderíamos evitar a palavra marginalizada e colocar outra palavra que explique mais, porque marginalizada é estereotipado e é preconceituoso do ponto de vista que, antes de sentença condenatória transitada em julgado, a sociedade já condena a pessoa que está lá na comunidade porque ela é da comunidade marginalizada. Então vocês vão perceber na ação da polícia que isso acontece. Voltando um pouco para o tema inclusão, né, superada essa parte do marginalizado, voltando para o tema inclusão, é o sonho da profissão, é incluir pessoas. E quando eu falo em incluir, eu estou falando em autonomia, empoderamento político, né, que é o poder político decisório sobre a própria vida, que a gente chama de empoderamento. Tem gente que não gosta dessa palavra, eu amo essa palavra, eu acho ela extraordinária, ela é bem completa, né? Eu acho que alguns preconceitos conservadores precisam ser superados para a gente entender que uma pessoa com poder é uma pessoa empoderada. Uma pessoa com poder de decidir os rumos da própria vida, uma pessoa com poder de tomar decisões sobre a própria vida. E aí é importante a gente pensar que a palavra inclusão é uma palavra complicada. Só essa pergunta daria 2 horas de live aqui. Então eu espero que você convide outras pessoas,
marque o sininho aí, para poder, toda vez que eu entrar online, você também ser avisado que eu estou online. Então, sob o ponto de vista do tema inclusão, por que esse tema é um tema complicado? Porque eu não posso buscar na perspectiva de incluir pessoas com base... Bom dia, Bela. Tudo bem? Bela Unhas. Com base na minha experiência pessoal. A inclusão das pessoas, a inclusão social de pessoas, ela deve respeitar a escolha das pessoas na promoção da própria inclusão. Vou dar alguns exemplos para ver se você consegue me entender. Por exemplo, eu não posso pensar em relação à pessoa indígena que mora numa oca, numa cabana feita de palha, que eu tenho que trazer ela, por exemplo, para uma casa de alvenaria, de piso. Isso não é inclusão. Ela precisa ter os direitos de sobrevivência digna dentro da cabana dela, dentro da oca, dentro do que ela escolheu para viver. Outro exemplo é a pessoa em situação de rua. Incluir pessoa em situação de rua não necessariamente significa tirar a pessoa da situação de rua. Até porque ela pode nem querer sair da situação de rua, ela pode gostar de estar, é um estilo de vida que ela escolheu, estar em situação de rua, então é uma escolha dela. Incluir essa pessoa não necessariamente significa dar a ela uma habitação. E incluir essa pessoa é fazer com que ela tenha, criar possibilidades políticas de que ela seja, do ponto de vista da escolha dela, produtiva, do ponto de vista da escolha dela, uma vida com dignidade. Então, incluir pessoas, o primeiro elemento que a gente precisa entender é que a inclusão social não deve se basear nas nossas experiências pessoais, não é profissionais não, viu gente? É pessoais, ou seja, qual é o meu gosto de inclusão? Eu quero ter uma casa bonita, cheirosa, bem arrumada, de preferência, gosto muito, não abro mão para o meu conforto de uma casa ventilada, prefiro morar debaixo de uma árvore ventilada do que dentro de uma casa abafada, que eu mal consigo respirar ou dormir à noite. Inclusive, deixo aqui uma dica para você que dorme à noite e está dormindo mal à noite, sente que dorme mal à noite, tente descobrir o que é, porque o sono tal qual o alimento e o afeto são indispensáveis para uma vida de qualidade. Então, de repente, uma ventilação no seu ambiente vai impedir que você desenvolva uma série de enfermidades, vai eliminar uma série de gases corporais dos poros. Eu não estou falando de pum, eu estou falando dos poros, no geral, que acaba ficando dentro do quarto. É por isso que quando você dorme no quarto fechado, ou você chega no quarto fechado de alguém no outro dia, que você entra, tem um cheiro estranho, assim, de carbono, porque o corpo exala muito carbono. Se não tem para onde ir, você para de respirar oxigênio e passa a respirar carbono. Mas voltando para o assunto, né, da questão da inclusão social. Então, o que eu considero inclusão social para mim, pode não ser a visão de um idoso que nasceu e cresceu no campo e agora eu entendo que inclusão social para ele é colocá-lo num apartamento ou num abrigo para idosos, né, no que chamam de asilo, num acolhimento para idosos. Isso não é qualidade de vida, portanto, não é inclusão social. Então, é necessário a gente pensar a inclusão social do ponto de vista do outro, e não do nosso ponto de vista, da forma como vivemos. Isso a gente respeita a autonomia, né? Saiu aí a legislação, vou comentar um pouquinho bem brevemente, a respeito, está saindo, né? Estão organizando ainda, a respeito dos jogos do Tigrinho. E vai sobrar para quem isso? Já que uma vez que tem relação com o Bolsa Família, tem relação com programas sociais e o jogo do Tigrinho. Vai sobrar para quem? Para nós, assistentes sociais, mais uma vez, fiscalizar os pobres e criminalizar a pobreza nesse contexto. Vai acabar sobrando para a gente. Bom, uma vez entendido e superado esse conceito de que a inclusão social, grave bem e anote, não é a nossa experiência pessoal, mas é uma escolha do sujeito para produzir uma dignidade, uma maior dignidade. Um idoso que cresceu num ambiente agrícola, rurícola, e que gosta da natureza, ao ser colocado dentro de um apartamento, em pouco tempo ele virá a óbito de depressão, sofrimento, angústia, solidão e entre outras coisas. Mas se ele for devolvido para o seu ambiente, o seu habitat, possivelmente ele também venha a óbito, porque é um idoso, mas será uma vida mais digna, ele vai, no caso, viver, talvez, possivelmente, né, viva mais tempo do que se tivesse sido colocado num apartamento. Mas não é o fato dele morrer ou não que está contando aqui como inclusão social, e sim a qualidade de vida, a felicidade que ele vai estar sentindo ao viver aquilo. É óbvio que em um determinado momento a família pode intervir, considerando que a felicidade também pode trazer algumas limitações. Uma vez superados esses elementos, vamos aos processos da intervenção para promover. O processo técnico aqui passa um pouco do teórico, mas aquilo que é possível fazer.
Primeiro ponto, o sujeito precisa querer a transformação. Então, o estrago promovido pelo capitalismo em detrimento de algumas pessoas impede que essa pessoa queira ou entenda ou compreenda como querer a inclusão de si mesmo, ou a superação dos processos que o limitam e dos processos que fazem com que ele se torne uma pessoa extremamente alienada dos próprios direitos, do empoderamento, sem autonomia, sem a capacidade de decidir sobre a sua própria vida. Então, o primeiro elemento é isso, a pessoa precisa querer. Em segundo lugar, o profissional técnico, seja ele da qual área for, que for trabalhar com esse grupo de pessoas ou com essa pessoa, precisa entender que uma vez ele querendo, eu preciso ter a competência e a capacidade técnica de produzir intervenções que levem à escolha do sujeito pela própria transformação, e não como imposição de fora para dentro, mas uma escolha do sujeito como parte de uma discussão dialética, de um debate, de uma dinâmica, de uma oficina, de uma roda de conversa, de uma autocompreensão de si mesmo. Então eu mostro caminhos enquanto profissional. E a escolha desses caminhos, ela não pode ser impositiva, ela tem que ser opcional. Então tem que ter mais de uma opção, e ao lançar essas opções na mesa, é importante que o profissional escolha que não é a minha experiência profissional que está em jogo, e que não é com a mesma facilidade que eu abraço uma opção de mudança de vida que a outra pessoa também vai conseguir abraçar. Os problemas pelos quais ela passaram, as dificuldades que ela encontrou ou enfrentou durante a vida são barreiras e obstáculos imensos, quase insuperáveis para a pessoa conseguir entender e superar num processo de autoemancipação, de empoderamento pessoal, de reconhecimento das potencialidades da cidadania, a ponto da pessoa entender que a vida, que ela pode escolher uma vida com mais qualidade de vida, com mais dignidade, com mais felicidade, com mais bem-estar, a partir de um processo de trabalho que viabilize direitos sociais. Porque eu vejo muitas pessoas falando em viabilização de direitos, mas vejo também muitas pessoas que têm os direitos viabilizados e do ponto de vista de alimentação melhora um pouco, do ponto de vista de vestimenta, de dignidade melhora um pouco, mas as transformações elas esbarram nas limitações do sujeito. Então é importante que o assistente social aprenda a não se frustrar com o fato de ele perceber que o público que ele atende, do ponto de vista pessoal, da minha interpretação, não evoluem tanto quanto eu gostaria que elas evoluíssem. Não aproveitam as próprias potencialidades tanto quanto eu gostaria que elas aproveitassem. Eu tenho certeza que eles conseguem ser mais, fazer mais, melhorar, ampliar as possibilidades, e acabam que eles não conseguem porque as vivências das pessoas são diferentes. Então elas não vão ser as mesmas vivências, não serão os mesmos processos de opressão, não serão os mesmos processos de exclusão social e uma série de outros elementos aos quais eu fui submetido, não são os mesmos que as outras pessoas acabaram sofrendo. Então o primeiro elemento aí é o diagnóstico da realidade social, ou o estudo, o aprofundamento da totalidade, né? Esse diagnóstico é a compreensão da realidade vivida pelas comunidades que estão em situação de vulnerabilidade e risco social. Esse mapeamento socioeconômico, esse conhecimento territorial é importante para identificar os principais problemas enfrentados por essas populações na perspectiva de direitos sociais, como desemprego, falta de acesso à educação e saúde, a discriminação, a vulnerabilidade habitacional, o saneamento, enfim, uma série de elementos importantes. Então, um estudo como esse permite a elaboração de ações, de políticas, de programas, de serviços, de intervenções mais assertivas. Então, primeiro você precisa conhecer o seu público-alvo, conhecer a sua realidade a fundo, do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, operacional, do ponto de vista crítico, para a partir daí, uma vez conhecendo, identificar as demandas e pensar a intervenção, tendo sempre em mente que a sua intervenção pode mudar a realidade, mas pode não mudar as pessoas. Então, quando eu falo que direitos sociais
são mais fáceis de viabilizar do que transformar realidades, é isso que eu estou dizendo. Nem sempre os direitos sociais transformam realidade. Ainda assim, eles são essenciais, porque mesmo não transformando a realidade, que é uma escolha do sujeito, os direitos sociais continuam sendo direitos, e nós, como viabilizadores de direito, criadores, né, de caminhos de acesso aos direitos, encurtadores de caminhos, vamos dizer assim, ainda continua sendo o nosso processo de trabalho. Então, o processo de trabalho, na minha opinião, e eu respeito quem pensar divergente, ele passa, e a gente acaba assimilando a ideia de viabilização de direito como o único processo de trabalho do assistente social, que não é verdade. Então, reduzir a profissão para a viabilização de direitos é muito complicado e não atende, de fato, os interesses da profissão. Porque quando a gente fala em emancipação, empoderamento, reconhecimento da cidadania, fortalecimento da democracia, etc. e tal, participação popular, participação social, empenho no envolvimento do usuário com o serviço que a gente está ofertando, do ponto de vista de que ele também participe da intervenção, não como mero coadjuvante, mas como principal, como ator principal do elemento em parceria com a equipe da rede de proteção socioassistencial, não importa qual serviço ele esteja buscando alcançar ou em qual intervenção ele esteja inserido. Então, esse é o grande segredo, é esse conhecimento, né? E, em segundo lugar, a promoção de direitos, né? Então, é uma função central dos assistentes sociais atuar na defesa, defender o direito, não é viabilizar, é diferente. Então, viabilizar, defender e promover. Viabilizar significa criar caminhos de acesso para que a pessoa consiga acessar. Defender significa não permitir que políticos ou pessoas estranhas à nossa profissão tirem os direitos que nos são afetos ou que nos alcançam diretamente. E, por último, promover lutar para que direitos já existentes sejam melhorados, alcancem um patamar muito mais alto. Quais são esses direitos? Direitos sociais, direitos políticos e direitos civis. O assistente social trabalha com esses 3 direitos. Infelizmente, a maioria da categoria só está preparado para trabalhar com direitos sociais, políticos e civis, muito pouco. E aí, esse é um dos motivos porque hoje o serviço social tem sido visto por muita gente, infelizmente, como subprofissão, porque os profissionais só conhecem uma pequena fração do que seria, de fato, o serviço social. Isso é muito grave, a gente precisa repensar bastante isso, porque vai bem para além daquilo. E é claro que eu posso falar muitas coisas aqui com as quais você não concorda e tudo bem, não tem problema. E o terceiro elemento, que é igualmente importante, é o fortalecimento das redes, da rede de proteção socioassistencial, da rede de apoio, tendo a família como um dos elementos importantes, sem inclinar ou abraçar o familismo, mas de uma forma pensando que a família como um todo, no fortalecimento dos vínculos afetivos, no fortalecimento das relações familiares e comunitárias, essa rede de apoio perpassa pela confiança e pela segurança da superação do risco, né? Então, viver em risco é muito difícil e a maioria dos brasileiros hoje vive em risco, em vulnerabilidade, com iminência de risco. A maioria, inclusive nós, assistentes sociais, que quando chega o fim do mês, a gente tem que ficar contando as nicas, as moedas, como diz aqui na minha região, para pagar as contas. Então, a gente, como profissão, também está exposta à vulnerabilidade e ao risco quando nós passamos por isso. E nós passamos por isso. Você sabe como é, no final do mês, os boletos chegam e o dinheiro tem que ser esticado para dar conta de cobrir tudo. Então, esse ponto é importante a gente pensar do ponto de vista do risco e da vulnerabilidade do risco, porque é assim que o sujeito vive e ainda muito mais agravado do que na nossa situação. Então, quando o sujeito está desesperado para sobreviver, ele não está desesperado para sobreviver porque ele não sabe o que está fazendo, porque ele é preguiçoso, como diz, desculpe a palavra, não vou dizer a palavra, né? Mas vocês conhecem. E é a partir daí que a gente chega na compreensão de que a sociedade não tem um munus ou capacidade intelectual suficiente para entender o nosso processo de trabalho. Porque a gente trabalha para além daquilo que está posto, para além do preconceito, para além dos fatos sociais, dos juízos de valores e outros elementos. E aí a rede é muito importante, porque o serviço do assistente social não se realiza e não se contempla sozinho. Ele precisa da interdisciplinaridade, por isso que ela é muito recomendada nas nossas legislações e resoluções promovidas e criadas pelo conjunto Cefes-CREAS, resultante de amplo debate.
Então, esse trabalho de rede é muito importante. Então, o usuário que foi atendido pelo serviço social na perspectiva de direitos, mas que não consegue encontrar a própria emancipação, porque a situação de violência que foi exposto inibiu, né, criou uma certa barreira na compreensão dos próprios direitos, essa pessoa precisa passar por uma equipe interdisciplinar para resolver os traumas resultantes disso. Não adianta você achar que vai fazer milagre, que colocar direitos sociais nas mãos de uma pessoa que foi psicologicamente destruída pela violência vai resolver a vida dela, porque não vai. Vai trazer benefícios, vai trazer qualidade de vida? Talvez traga. É importante que o direito não se limite pelo fato da pessoa estar exposta a uma situação de violência mais aprofundada, mas e que esse direito precisa ser violado. Agora, o trabalho em rede, ele vai trazer outros elementos que a nossa profissão não contempla, mas esses outros elementos só serão efetivos, eficientes e funcionais se a parte que diz respeito ao serviço social estiver sendo efetivada completamente, em completude. Do contrário, também não existe trabalho interdisciplinar. Se na formação do tecido das relações sociais e da rede de proteção socioassistencial algum dos elementos falhar, acaba comprometendo todos os outros. Então é importante que nós também trabalhemos a rede como parte do processo de trabalho. O funcionamento da rede é de responsabilidade de cada membro da rede, inclusive das assistentes sociais. Então, se a rede não funciona, temos responsabilidade nisso. Se ela funciona, parabéns. Está funcionando porque nós estamos fazendo funcionar. Se ela não funciona, precisamos encontrar meios de fazê-la funcionar. E em quarto lugar, a gente já falou disso no início, mas vamos falar novamente, o empoderamento e a participação social. E eu acrescentaria aqui a autonomia, que também está muito ligada uma com a outra. E empoderamento é gerar poder. Você, assistente social, tem o poder, vai ficar redundante, de gerar poder, né? Ou seja, você tem o poder de dar às outras pessoas poder, num sentido assim bem simplório, não é esse o termo. O termo é empoderar, ou significa dar poder político às pessoas ou criar caminhos para que as pessoas descubram o próprio poder político, o quanto ela é importante na sociedade, como ela compõe essa sociedade e transforma essa sociedade para atender aos seus interesses. Então você não tem que adequar o usuário às necessidades da sociedade. Você tem que adequar a sociedade, é uma linguagem muito forte, às necessidades do usuário. Veja como isso é diferente. E aí, por meio de um discurso, de uma conversação, de um diálogo, de uma dialética, vou mais fundo, porque a dialética presume resultados e continuidades, ou seja, presume impactos e transformações e recomeços, né? Não é um fim em si mesmo, ela está sempre em constante transformação. E espero que você não concorde com tudo que eu estou dizendo, porque se você concordar, seria melhor que você nem estivesse aqui nessa live, né? Porque a gente está pensando de forma diferente. Mas se você não concordar com tudo que eu estou dizendo, nós estamos no lugar certo. Você é assistente social, prazer, seja bem-vindo. Bom, nesse ponto aí do empoderamento, como é que eu gero poder? É muito simples. Quando eu chego para uma pessoa que não tem uma informação, vou usar esse exemplo, e eu sento com ela, falo, você sabia disso? E explico a informação para ela, e a partir daí ela me explica melhor. Eu reexplico a informação e ela se empodera daquela informação. Por isso que as pessoas não gostam do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque elas gostavam de bater e espancar as crianças, e agora o Estatuto está empoderando essas crianças e adolescentes. Então eles estão enfrentando seus espancadores. E aí é claro que os espancadores vão ficar tudo nervosinho, né? E vão para as redes sociais, o ECA só serviu para criar vagabundo. Não, senhor, meu filho. Era antes do ECA que a gente tinha um problema de criminalidade resultante, de criminalização e criminalidade resultante do abuso e da violência, dos maus tratos contra crianças e adolescentes. Você pode ir em qualquer presídio e perguntar no presídio, né? Quantos de vocês aí foram educados com castigo físico? 90% ou mais das pessoas em situação prisional vão responder que foram educadas com castigo físico. Então aquele discurso de que apanhou em casa para não apanhar da polícia não bate, é fato social, é senso comum, não é pensamento teórico, técnico ou científico. E nessa perspectiva, né, do empoderamento, a criança precisa ser empoderada desde cedo, né? Então ela precisa ter o direito de falar, de discordar, de criticar e a obrigação de respeitar. Uma coisa não dissocia da outra. Eu acho que existe uma confusão aí
E os opressores, eles querem dizer que o fato de você discordar é desobediência, que o fato de você discordar é rebeldia, e não é. A gente precisa entender isso. Discordar é um direito empoderatório. Olha que palavra estranha, né? É um direito de empoderamento. Eu tenho o direito de discordar, de opinar, de sugerir se eu componho um núcleo de relações sociais, um quadro de relações sociais. Se você tirar isso do seu filho, da sua criança, ou qualquer pessoa tirar isso, você está alienando a criança nos processos. É possível, então, a criança e o adolescente ser empoderado e, ao mesmo tempo, respeitoso? Sim, depende do exemplo também, né? Depende das relações. Mas aqui já ficou uma coisa mais familiar. Deixa eu voltar para o aspecto mais técnico. Então, essas informações de empoderamento, elas vêm de debate, de roda de conversa, elas vêm de dinâmicas, elas vêm de encontros, elas vêm de você dar a oportunidade para a pessoa dançar. Às vezes isso, fazer uma tarde de maquiagem, há muito criticado por muita gente isso, mas esses que criticam até agora não me apresentaram nenhum outro tipo de procedimento que empodere pessoas tais quais esses que eu estou apresentando para vocês. Então, os críticos, se tiverem, por favor, sugiram um serviço que mude a vida das pessoas, que recuperem a autoestima, que contribua, vou mudar as palavras para não ser criticado depois, contribua pela recuperação da autoestima, que seja diferente do que está sendo feito, porque criticam tanto as oficinas, mas não sugerem outra coisa, né? Então, me parece que alguns dos críticos querem que nós utilizemos uma linguagem incompreensível, a linguagem do ser social que está ali com a gente, sofrido, marcado pelo tempo, marcado pela fome, pela desigualdade, pelo risco, pela vulnerabilidade, mas nós temos que ter uma espécie de varinha de condão para transformá-lo, sem utilizar oficina, sem utilizar dinâmica, enfim, né, todo esse aspecto. É claro que o debate, a roda de conversa também é importante, mas eu preciso conhecer o meu público, identificar as suas barreiras e obstáculos, tais quais identificar as suas potencialidades para trabalhar a partir daí. Uma vez que eu consegui mostrar o caminho para a pessoa adquirir o seu poder, quem sou eu? Que poder eu tenho nessa vida? Qual é o poder que eu tenho de transformar? Né? As pessoas criticam muito o funk nas comunidades, né? E alguns chamam de favela, mas o funk é uma linguagem de poder. Você pode criticar se você quiser, mas o funk, já leio o seu comentário, viu, amigo? Binho Nunes, já leio. O funk é um instrumento de poder. As meninas nascem, a família não tem poder político, não tem poder financeiro, não tem poder econômico, não tem poder nenhum. Então, resta procurar alguma identificação de poder. Então, a partir do funk, eles desenvolvem um instrumento de poder utilizando a genitália, porque com esse instrumento eles conseguem ser aceitos no mundo e, de certo modo, ter uma certa representatividade. Não é, do meu ponto de vista, e do seu pode não ser a melhor escolha, mas e daí? Você não é dono da pessoa, você não tem que dizer como a pessoa vai viver. Você pode provocar reflexões e ela pensar essa reflexão de uma forma que ela faça escolhas diferentes, caso ela queira, mas isso é uma escolha e precisa ser, de fato, uma escolha da pessoa. O próprio empoderamento é uma escolha da pessoa. Agora, existem formas de você empoderar a pessoa que você não vai empoderar ninguém. E existem formas de conversar sobre empoderamento que a maioria, 80%, vão escolher o empoderamento, vão escolher o poder político, ou seja, eu preciso conduzir a minha vida. Aí eu já vou para a autonomia e vou também para a emancipação. Então tudo vinculado, né? Então, se a pessoa fez escolha pelo poder, eu quero ter poder, eu quero que o político saiba quem eu sou eu quero que a sociedade me respeite. Então, toda vez que alguém falar uma frase de preconceito contra mim, eu vou me posicionar, porque eu tenho o poder de me posicionar. Eu sei que é crime, então eu vou dizer para ele, é crime. Toda vez que alguém levantar a voz para mim, eu vou dizer, é crime. Toda vez que que a polícia me abordar sobre que a minha pele é negra, eu vou dizer que é crime, né? Eu posso não dizer ali no momento, porque corre o risco de ser morto, né? Se você disser alguma coisa para a polícia, ultimamente essa polícia aí que é adepta da tortura e do extermínio, pode até acontecer. Claro que não são todos, tem profissionais das polícias que são profissionais que merecem e honram a farda que vestem e tratam as pessoas como pessoa. Não estou falando aqui, obviamente, de policiais que no momento de conflito terão que
fazer uso de armas para defender a própria vida. Eu estou falando em situações de fato covardes que violam qualquer manual de conduta policial. Estou falando desses casos específicos que a gente tem visto aí pelo Brasil. E meu respeito à polícia que faz, aqueles que fazem um bom trabalho em qualquer parte do Brasil. Do ponto de vista do empoderamento, tudo isso está vinculado. Então, os movimentos sociais são uma forma de empoderamento, né? Então, você sabe disso, o MST, o MTST, o feminismo, enfim, todos os movimentos sociais como um todo, o movimento anticapacitista, o movimento pelo fim dos manicômios, a reforma manicomial, né, como queiram chamar, que tem vários nomes, tudo isso são revoluções de empoderamento. Alguém disse, você tem direito. Um grupo se reuniu e disse, não, se a gente tem direito, agora a gente quer esse direito. Então a gente vai participar socialmente, ou seja, participar assim, eu quero fazer parte do processo de conquista e garantia, defesa e promoção dos meus direitos. Olha, esse é o ciclo completo. Dificilmente um sujeito ou uma sujeita, um ser social que encontrou a resposta de que empoderado estou, emancipado estou, tenho potencialidades, vou participar politicamente, a vida dele não será transformada. Dificilmente, porque ele vai perceber que é importante, ele vai perceber que pode participar do capital, do trabalho, da renda, de escrever artigos, de produzir transformações na sociedade, não importa qual seja o meio. E uma vez que ele abraça essa causa, isso é prazeroso. Por que eu estou falando isso para você, gente? Porque eu tive essa experiência. Aos 19 anos e meio, eu comecei a estudar, porque eu descobri que a única forma de mudar a minha vida seria pelo estudo. Eu não tinha herança, meu pai não tinha bens, minha mãe não tinha bens, e minha família como um todo tinha os seus bens lá, mas meus tios, né, cada um tinha os seus filhos, e cada um dos filhos ia receber, não era muita coisa, muito pouco, mas tinham. E eu não tinha absolutamente nada. Não tinha onde cair vivo, que dirá onde cair morto. Então eu pensei, o único caminho para mim, a única revolução que eu posso promover é por meio dos estudos. E aí eu comecei a estudar. Bom, e o quinto elemento para promover a inclusão social aí é a atenção à defesa da diversidade, da necessidade da defesa da diversidade e do enfrentamento das discriminações, né? Então é muito importante que os assistentes sociais estejam atento ao racismo, ao machismo, à xenofobia, à homofobia, ao cometimento de violência doméstica, de maus tratos contra as crianças e adolescentes, inclusive mudando a própria vida. Eu não acredito que um assistente social consiga mudar a vida de alguém se primeiro ele não mudar a sua própria vida. Isso é um pensamento meu, não está em nenhuma teoria e você não precisa concordar comigo. Né? Deixa eu ver aqui, Binho, antes os pais não tinham essa informação, por isso muitos casos de violência achando que estavam educando, porém eles também são vítimas de um sistema perverso, tanto dentro da sua área de trabalho, né? É verdade, são vítimas de um processo, né? Mas isso aí a gente não tem como, né, selecionar a situação de todas as vítimas, né? Infelizmente, né, seu menino? Então, a educação é a rebeldia da liberdade. Oi, Creuza, seja bem-vinda. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Bom, então, a diversidade, ela existe independente de você gostar ou não, das religiões gostarem ou não, ela sempre existiu e houve um tempo no mundo que... já houve um tempo em que a diversidade em algumas partes do planeta tiveram a sua compreensão respeitada. Não está sendo no caso do Brasil, aqui nós estamos com um forte movimento conservador, tradicionalista, que vai na contramão do respeito à diversidade e que vai no fortalecimento das discriminações e dos preconceitos. É um movimento que está aí, veio para ficar, não vai sair fácil, até o momento que as pessoas perceberem que aqueles que eles estão defendendo, na verdade, são opressores. Ninguém esconde a verdade da dinâmica das relações sociais. Com o tempo, as pessoas que estão defendendo, aplaudindo e brigando pelos seus opressores vão perceber que eles não são seus amigos, eles são opressores, eles querem tirar vantagem às suas custas, eles querem se aproveitar do seu capital social e do seu capital financeiro para te oprimir e eles ficarem com toda a parcela da riqueza e você ser apenas uma força de trabalho nesse processo. Não vai demorar para a sociedade perceber. Mas enquanto a sociedade não perceber, esse movimento conservador tende a se fortalecer muito ainda e as discriminações vão aumentar muito.
Então, a pessoa não pode se considerar empoderada enquanto ela não consegue enfrentar o preconceito. Ela não consegue se considerar empoderada enquanto ela não participa socialmente, e o preconceito impede. Na verdade, o preconceito é só um instrumento de exclusão social. É uma das formas de você manter um certo status quo. Então, eu vou utilizar do preconceito para poder excluir o outro e manter a minha posição. Então, é assim que a sociedade tem vivido. Então, no nosso discurso, na nossa praxis, a todo momento, nós precisamos enfrentar as discriminações e fortalecer a defesa da diversidade como parte da construção do tecido social completo. A própria natureza precisa da diversidade para sobreviver, a sociedade também. Então, nós não podemos chegar num ponto, eu espero que não aconteça, da gente ter um país que pertença a uma única religião. Isso vai ser muito problemático e muito criminoso para muita gente. Bom, em sexto lugar, a inclusão social ela pode ser promovida, levando em conta aqueles elementos. Eu recomendo que você assista o vídeo todo para entender e não fazer recortes daquilo que eu não disse. Para entender, esse é um assunto complexo, você só vai conseguir se você assistir a live toda. Você tirar um recorte separado aí, não dá certo não. Então, ações integradas de inclusão produtiva. A inclusão produtiva significa que o sujeito, o Gramsci fala sobre isso, o Foucault também fala sobre isso, que o homem, o ser humano, né, deixa eu colocar de outra forma, o homem é muito preconceituoso, o ser humano como um todo, ele se realiza transformando a natureza. Então, a realização, a felicidade, ela só existe na transformação da natureza. Em outras palavras, a preguiça resultante da infelicidade. Eu não conheço uma pessoa feliz que não seja produtiva. Então, se você discorda de mim, é seu direito. Mas eu entendo que toda pessoa feliz, naturalmente, se torna produtiva. É uma coisa incrível. É incrível, a gente consegue perceber isso dentro de casa. Você sabe, você que é mulher, quando você está feliz, o trabalho de casa flui rápido, acaba, e você nem percebe pelo que passou, que fez. Você faz cantando, você faz alegre, você faz feliz e sai do outro lado. Porém, quando você está triste, desanimada, desmotivada é a palavra, aí é difícil. Para lavar um prato ou uma trouxinha de roupa dá um trabalho imenso, né? Porque sem felicidade tudo fica ruim. Então, a inclusão produtiva, ela parte do pressuposto que antes de qualquer coisa, você precisa viabilizar direitos. Se você inverter os caminhos, eu quero fazer o sujeito produzir para depois viabilizar direitos, não vai funcionar. Porque você estava colocando, como diria meu tio Oswaldo, a carroça na frente dos burros, né? Como se a carroça fosse puxar os burros. E não vai funcionar. Então, quando você parte do pressuposto, viabilizei direitos, o sujeito tem o que comer, ele consegue, ou a sujeito consegue se enxergar como pessoa, foi protegida pelo Estado, foi coberta por direitos sociais, foi amparada por serviço de proteção de rede, teve as suas diferenças respeitadas, as suas discriminações enfrentadas, ele participa do processo, está coberto pela rede de apoio, se sente empoderado, vê seus direitos viabilizados. Eu conheço esse sujeito, sei o que ele é, como ele reage à realidade em que ele está inserido, dentro do território, como ele se sociabiliza como pessoa. Eu sei de tudo isso, então eu posso propor uma intervenção levando em conta todos esses elementos. Levando em conta todos esses elementos, eu sei que ele vai encontrar felicidade, ele vai se sentir feliz em participar do processo. Com algumas recaídas, o que é natural, o que é normal, né? Mas do ponto de vista da escolha, do modo de vida que ele encontrou para se considerar incluso socialmente, ele vai agir. Não é o meu. Se eu esperar que o público-alvo que eu atenda seja socialmente incluso da forma como eu quero, eu só vou me frustrar. Porque as pessoas querem ser incluídas da forma que elas querem, não da forma que eu quero. O meu processo de trabalho tem que respeitar a escolha do sujeito. Se o sujeito está feliz, mas escolheu morar numa lona, debaixo de uma lona preta ou de uma casa coberta de folha de coqueiro, é uma escolha dele. O importante é que ele está se sentindo digno, representado, participando, né? Então, eu levando em conta esses elementos, eu consegui atingir o meu objetivo. Ah, mas o sujeito continua morando na casa de sapé. E daí? Você é João de Barro para fazer casa? Você é da engenharia? Ou você acha que as pessoas são como um motorzinho que você chega com uma chavinha
e você aperta o parafuso, desarrocha. Não é por aí. A escolha da pessoa pelo modo de vida é a escolha dela. Olha só, eu vou dizer aqui um exemplo. Eu fui nomeado para atender uma perícia em uma seguinte circunstância, né? O avô do menino, religioso, não vou citar religião, mas é religioso, extremamente religioso, queria tomar a guarda da mãe, da criança de 12 anos de idade, né, já adolescente, porque a mãe ela era profissional do sexo, né, como dizem aí, GP, garota de programa, numa cidade grande que tem aqui próximo, na verdade não é muito próxima não. E numa circunstância, quando eu fui conhecer a realidade, o que eu descobri? Ao conhecimento da realidade, que o avô vivia espancando o neto quando ficava com ele, e que a mãe, embora fosse profissional do sexo, né, que triste essa frase, né? Embora fosse, mas o juiz me obrigou a dizer isso. Né? Então eu estou dizendo aqui para vocês o que eu não disse, mas me obrigou a dizer no laudo, de certo modo. Então, como profissional do sexo, ela era uma excelente mãe, ela nunca deixava a adolescente sozinha, estava sempre acompanhada com a pessoa que trabalhava na casa dela, e ela saía à noite, mas a pessoa dormia na casa para fazer companhia. Então, no fim, você descobriu que o sujeito, que aparentemente era o sujeito tradicionalmente correto, era o cara que violava direitos. E a pessoa que socialmente, viu gente, não era a pessoa correta, era a que protegia direitos. Então você vai perceber que a profissão ela te causa estranhamentos. Então a escolha de vida que aquela mulher escolheu é uma escolha dela. Ela está feliz e está cuidando dos seus, não está violando direitos. Pelo contrário, ela está trabalhando para viabilizar direitos, para garantir que os direitos, que as suas obrigações sejam cumpridas. Então, desse ponto de vista, você percebe que o serviço social ele traz uma visão totalmente diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Do ponto de vista da inclusão produtiva, então a minha opinião, o meu entendimento é que se todos os outros processos de intervenção foram feitos de forma satisfatória, naturalmente a inclusão produtiva vai acontecer. Naturalmente vai acontecer. Porém, veja bem o que eu vou colocar, porém, se o serviço que eu ofereço tiver condições de criar uma parceria com grupos, com empresas, com o Cine, né? Em algumas partes do país é Cine, em outras partes é SAC, existe essa possibilidade para encaminhar, por exemplo, currículos, ou então com o Senai, ou o Senac, ou o Senar, enfim, dependendo do grupo, para que essas pessoas sejam incluídas em cursos gratuitos de qualificação profissional, a depender das potencialidades e da escolha, então eu tenho que ter várias opções para que o público faça a sua escolha. Facilitará muito mais ainda, porque inclusão produtiva automática por escolha própria é possível, mas é um pouco difícil, porque o mundo é muito voraz. Mas uma vez qualificada, essa inclusão, ela tende a ser muito mais eficiente, né? E aí ela pode ser por meio da geração da qualificação profissional, da capacitação profissional, da perspectiva de parcerias por vagas de emprego, com balcões de emprego dos municípios ou do estado, do cooperativismo, do empreendedorismo social, que ainda sofre de muito preconceito, mas eu defendo mais o empreendedorismo social do que o emprego. Eu sou um assistente social de uma visão diferenciada da maioria. E você não precisa concordar comigo, não. Eu acho que o empreendedorismo social ele é muito mais emancipatório do que o emprego, mas é também mais complicado, mais difícil, bem mais desafiador, vamos assim dizer, mas é muito mais compensador do ponto de vista de transformação financeira, se o sujeito ou a sujeita tiver condições de qualificação e capacitação suficiente para aproveitar as oportunidades que existem por aí. Então é importante pensar isso, né? Em sétimo lugar, a questão da saúde ou a promoção da saúde como um todo. O direito à saúde é um direito muito importante, a gente não está pensando só na perspectiva da saúde física. Uma pessoa que passou 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos em situação de vulnerabilidade e risco, de pressão e de opressão, possivelmente tem muitas marcas e cicatrizes na personalidade,
na psique, em vários outros lugares com os quais ela tem muita dificuldade para lidar, e eu falo também como experiência profissional, estou sempre atento, me policiando, mas é difícil ser eu, é difícil viver na minha pele, para mim mesmo, em função das vulnerabilidades que eu passei. Eu tenho muita insegurança em relação a capital, a dinheiro, eu tenho insegurança em relação à administração financeira, mas tem uma companheira que tem me ajudado muito nesse sentido e tem sido muito bom. Então, com isso eu relato para você o seguinte: se você tem alguma dificuldade em alguma área da tua vida, ou percebe que a pessoa que você atende tem alguma dificuldade, é importante ver se ela não precisa de uma parceria com um par, não com um profissional, mas com alguém, né? E daí a gente está falando de trabalho coletivo, está falando de participação social, com alguém para compartilhar conhecimentos a respeito de como melhorar isso. E, do ponto de vista da saúde mental, passar por um atendimento psicológico, por um atendimento, por uma terapia, né? Quantos casais que salvaram o relacionamento quando o homem procurou uma terapia? Quase sempre é o homem que tem que procurar a terapia. Mas eu não estou aqui dizendo que você tem que justificar a violência doméstica em função de terapia. Não é isso. A violência tem que parar e a terapia tem que acontecer. Aí eu concordo. Mas a violência continuar e a terapia acontecer não resolve nada, né? Também a violência parar e não fazer uma terapia para poder se conhecer e entender os processos, também ela vai voltar num determinado momento. Então a gente precisa, ao debater, conhecer, né? Por que que você bate no seu filho? Por que que você espanca o seu filho? Né? Eu estou, hipoteticamente, criando um discurso, viu, gente? Porque é só o que você sabe fazer. Se você tivesse outra opção, você não faria isso. Mas existe opção? Outra? Com certeza existe. E muitas. E boas. E satisfatórias. E que vai deixar você muito mais feliz, e principalmente aquele que apanha. Mas o que bate também sofre. Quem bate, bate porque está sofrendo. Não estou justificando. Mas bate porque não sabe lidar com o problema. Bate porque não tem resposta para o problema. Bate porque não tem solução. Não tem outra proposta. Não tem outra intervenção. Não tem outro meio. Não conheceu outro meio. Daí porque o único que justifica, que é mais rápido, que é mais efetivo, é o silenciamento e a opressão e a tortura por meio do castigo físico. Mas um momento que você entende, e por entender eu digo, é uma coisa complexa e profunda, que é possível fazer diferente, você pode fazer diferente e encontrar um prazer muito grande nisso também. E por último, mas não menos importante, a articulação com políticas públicas. Né? Nós trabalhamos como mediador entre as comunidades e o poder público. Tem certeza, professor? Tenho. É uma mediação parcial, porque nós sempre vamos fazer uma escolha. É uma mediação não neutra, mas ainda mediamos. Por quê? Mediar significa criar meios. Né? Mediar não é só isso. A mediação é uma categoria de totalidade central nas discussões e que é muito ampla. Eu tenho um curso na minha plataforma que explica isso muito profundamente. Obrigado, Carlão, seja bem-vindo. Que é muito profundo e que fala a ontologia do ser social, é o curso. Se vocês quiserem, depois falem comigo, que vai explicar essa questão da mediação de forma muito completa. Mas de um modo mais direto, essa mediação aqui é uma mediação de articulação. Articular significa criar flexibilidades para alcançar os públicos, processos que viabilizam direitos do ponto de vista do aprofundamento com as políticas públicas. Então você precisa conhecer a política pública. Né? E para conhecer a política pública, primeiro, a gente volta lá para o início. Olha como é cíclico. Eu preciso conhecer o meu público-alvo. Porque eu só consigo aplicar a política pública uma vez que eu entendo a demanda e conheço o meu público-alvo. Do contrário, não vai acontecer, porque eu não saberei o que fazer. E não sabendo o que fazer, a política pública fica inútil. Então, a articulação com a política pública presume, acima de tudo, você conseguir trazer a política pública e adequar ela às necessidades do seu público-alvo. Olha como isso é profundo, né? Então, nós passamos aqui só uma revisãozinha rápida. Primeiro, o diagnóstico, né, o mapeamento da realidade social, o conhecimento profundo dos sujeitos, a promoção, a defesa dos direitos, né, a viabilização, a promoção e a promoção dos direitos sociais, políticos e civis, não só sociais. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Terezinha. Sejam todos bem-vindos.
fortalecimento da rede de proteção socioassistencial, empoderamento social, participação social, emancipação, aproveitamento das potencialidades, atenção à diversidade e enfrentamento às discriminações, ações integradas de inclusão produtiva, respeitando tudo aquilo que eu já falei, a promoção da saúde integral, incluindo a saúde mental, mas não se limitando a ela, e a articulação com políticas públicas. Como sugestão de leitura, quero deixar aqui para vocês Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais, da Marilda Yamamoto. É um livro que discute as competências do assistente social e sua relação com a defesa dos direitos sociais, abordando o papel profissional na promoção da inclusão social. Em segundo lugar, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de José Paulo Neto. Não, esse livro é da Yamamoto, né? Eu acho que eu troquei aqui da Yamamoto e do Raul de Carvalho, né? Eu troquei aqui na hora de preencher. Fundamental para compreender o contexto social e político do Brasil. É um livro que vai te ajudar a entender as condições estruturais que perpetuam a exclusão como assistente social e como o assistente social pode enfrentá-lo. De José Paulo Neto, o livro Ditadura e Serviço Social, que vai mostrar para você o período da formação do serviço social, para você entender como era, como se tornou e como está agora. Totalmente diferente. Infelizmente, muita gente ainda está vivendo o serviço social de 1940, defendendo o mesmo discurso de 1940, ou 30, embora tenha passado aí quase 70 anos, 80 anos, 90 anos do período, as pessoas ainda estão lá. Também Questão Social e Serviço Social no Brasil, da Josiane, que analisa a questão social no Brasil, o papel do serviço social na construção de políticas que visem a exclusão social e a justiça social. E Pobreza e Exclusão Social, de Amartya Sen, embora não seja específico do serviço social, é um livro que oferece uma análise profunda sobre as causas da exclusão social, abordando aspectos econômicos e políticos que influenciam o trabalho do assistente social. Espero ter trazido alguma contribuição, mas daqui a pouco eu volto e quando eu voltar eu vou responder a seguinte pergunta: quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de serviço social no atendimento a vítimas de violência doméstica? Até já!